Olá! Os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 depositados em suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. O objetivo do governo é aquecer a economia do país com o aumento do consumo, mas a medida também pode trazer impactos negativos. O fundo financia projetos de habitação e saneamento básico, setores essenciais que podem ficar sem dinheiro para novos investimentos. Como equilibrar o atendimento aos trabalhadores que precisam do dinheiro depositado e a necessidade de investimentos públicos que também atendem a população? Este é o tema da minha conversa com os deputados José Nelto, de Goiás, líder do Podemos, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar esta edição do Câmara Debate pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado José Nelto, como é que fazer esse equilíbrio entre o trabalhador que tem o dinheiro depositado no fundo, precisa para emergências às vezes, e a necessidade de investimento aí nos setores de infraestrutura? Daniela, Reginaldo Lopes, o papel do governo é ser o equilibrista, nem muito nem menos. Nós entendemos que neste momento de crise que passa o país, de desemprego, a economia parada, paralisada, e com poucos sinais de recuperação até esse momento, R$ 500 é muito pouco para o saque do FGTS do trabalhador. E a nossa proposta, na medida provisória, é que esse saque de R$ 500 possa ser pelo menos por R$ 1.000. Eu conversava com o deputado Reginaldo Lopes, que é muito preparado, entende muito bem de economia, que hoje há uma agiotagem dos bancos brasileiros oferecendo dinheiro aqui. Você tira R$ 500 é para pagar um banco. Por isso, nós apresentamos essa emenda, estamos discutindo, debatendo, vamos debater. Não vamos recuar, acredito que a gente vai vencer, lá na medida provisória, a nossa proposta, passando o saque de R$ 500 para R$ 1.000. Deputado Reginaldo, é possível aumentar o valor? Então, eu apresentei também uma emenda de número 22, na verdade eu apresentei duas emendas, número 22 e 23. A de número 22 vai na mesma direção do deputado Zé Nelto, que é o seguinte, ampliar para R$ 1.000. Mas por que ampliar para R$ 1.000? Eu sou autor de um projeto que pega a ideia do Ciro Gomes e coloca ela no papel. Estou falando do Ciro para compromisso de honestidade intelectual com o tema, apesar de ele não ter apresentado nada como que se ia funcionar na prática, que era retirar o nome das pessoas do SPC. Mas a partir daí, eu estudei o modelo de Portugal. Portugal fez um programa que reconheceu insolvência civil, E a partir da insolvência civil, reconhecendo esta personalidade jurídica, cria um programa de recuperação de pessoas físicas super endividadas. Então, a partir da experiência de Portugal e da ideia do Ciro, eu coloquei isso num projeto de lei. Quando veio a ideia do SPC, o Fundo de Garantia, o que eu fiz? Eu fiz uma emenda 22, que é na direção da emenda do Zé Nelto, que é ampliar para R$ 1.000. E fiz uma outra que, lógico, está fora, mas eu tentei trazer a ideia de tirar as pessoas do SPC, de fazer uma recuperação de pessoas físicas superendividadas dentro da medida provisória, por uma questão simples. Primeiro argumento que eu quero colocar aqui é que o Brasil tem hoje 64 milhões de brasileiros e brasileiras no SPC. A metade da população economicamente ativa se encontra no SPC. Então, uma economia para crescer precisa de mercado interno. Em especial a economia brasileira, Zé Nelto, que 80% dela é dependente de uma conta do PIB que chama consumo de famílias. A indústria brasileira voltou à época pré-Vargas, é 10%, já foi 33%. Então, nós estamos dependendo do consumo de famílias. Por isso que o Jair Bolsonaro tenta fazer um aquecimento da economia, um voo raso, com 42 bilhões do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E propõe R$ 500. Esse modelo, Reginaldo, também foi proposto também pela equipe econômica do presidente Michel Temer também. Não, isso de todos os governos. Sim. Realizaram esse saque quando a economia... O Temer liberou também esse saque. Só que tem que quando você joga, quem está nos assistindo, faz uma busca, quais são as regras do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para fazer o saque, o que parece é o banco falando assim, quer antecipar? Aproveita, eu te antecipo, cobro mais um jurinho e você paga a dívida que tem comigo. Olha, hoje teve uma pesquisa, saiu em todos os canais de televisão, 50% que vai fazer o saque. Dos 50%, a metade vai pagar a dívida.
e a outra metade vai tentar pagar dívidas não no SPC. Porque você tem uma população que ainda não se encontra no SPC, mas está com mais de 60 dias de conta atrasada. Então, na verdade, esse dinheiro... Atrasamento com pagamento de água, água, luz, energia, telefone 20%, até o mercado, luz, 18%. até para o mercado. Né? Então, deputado, esse dinheiro não chegará na ponta para aquecer a economia. Mas o pior ainda é que não vai resolver o chamado ciclo vicioso dos juros sobre juros. Por quê? Por que eu apresentei R$1.000 e o deputado Zé Nelto apresentou R$1.000? Porque quando eu fui estudar quanto que deve os 64 milhões de brasileiros, a média é R$3.860. A média. Então, 21 bilhões tira todo mundo da SPC. Agora, quando você vai olhar qual que é o valor individual das pessoas, a metade, 32 milhões, deve menos de R$1.000. Mas se liberar só 500, ele vai usar para pagar juros sobre juros. Ele não vai pagar o capital. Então, isso é uma emenda que eu proponho 1.000 para quê? A metade da população com os R$1.000 sai desse inferno, que é correr atrás do prejuízo e todo mês paga com 10% do seu salário mínimo que recebe, só os juros e continua devendo capital e fica aí 5, 6 anos. Quando uma pessoa deve 3.860, que é a média, vamos supor que ele ganha R$1.000. Vamos supor que, coitado, ele prejudica o mercado, a economia, o consumo, a alimentação dos seus filhos, a qualidade de vida e gasta 30%, R$300. No mês seguinte, ele pagou 300 e passa a dever 320 a mais dos 3.680. E esse trem nunca acaba. Então nós temos que fazer, e a ideia do fundo de garantia, já que largar a hipocrisia do lado, admitir que será usado para pagar a dívida e ampliar para R$1.000 para permitir pelo menos a metade da população pagar o capital. Agora, deputado Zé Nelto, o governo divulgou dados que mostram que 80% das pessoas têm R$500 ou menos. Teria realmente muito impacto esse aumento de 500 para R$1.000? Não seria para uma parcela menor da população justamente a que ganha mais? Eu acredito que não, até porque essa parcela ela vai usar esse dinheiro justamente para investir na economia, para fazer a economia girar. O que adianta você hoje ter um saco de R$500 e pagar suas dívidas? Tudo bem, pagou suas dívidas, mas não vai poder comprar, ele não vai poder estar no mercado novamente, contribuindo, porque a economia ela gira quando tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, evidentemente a economia para. O mercado para de vender, a padaria para de vender, o açougue para de vender, e aí a indústria para de fabricar. Então nós temos que colocar dinheiro na economia. E falando na questão de economia, do FGTS, eu apresentei também uma outra proposta, que eu acho que ela é democrática, que o trabalhador ele poderá sacar o seu FGTS do seu aniversário e também com a multa dos 40%. Quer dizer, é um direito dele, ele trabalhou. Então, o governo não pode ficar interferindo na vida das pessoas. Então, a segunda proposta que eu apresentei, deputado Reginaldo, é que no aniversário dele possa fazer o saque do FGTS e os 40% da multa. Olha para você ver, tão é verdade que o Zé Nelto está falando, é que a segunda proposta do sistema financeiro para o trabalhador que tem dinheiro no Fundo de Garantia de Serviço é antecipar o saque aniversário, cobrando mais juro dele, para que ele possa pagar a totalidade da sua dívida. Gente, quando nós vamos ter coragem de enfrentar o sistema financeiro? Nós vamos fazer mais um saque, mais uma liberação, comprometer as políticas de infraestrutura, de saneamento, de construção civil, Minha Casa e Minha Vida, para entregar esse dinheiro para o sistema financeiro. A metade já admitiu em pesquisa que vai ser entregue para o sistema financeiro. O problema é que R$500 não paga a metade, só paga a metade. Então ele vai continuar pagando juros sobre juros para o sistema financeiro. Então está errado. Nós temos que pensar mais no povo e menos no sistema financeiro, na minha opinião. Que é muito perverso o sistema financeiro brasileiro. Nós temos aí 5 instituições bancárias, sendo que 3 detêm 85% dos depósitos. Então, nós temos que debater esse assunto também. E outro assunto, deputado, nós temos que debater o governo tem hoje de economia, que é o chamado, a palavra aqui, o dinheiro que ele tem de reserva, nas reservas do compulsório, dos bancos. Depósito compulsório dos bancos, chegando a 400 bilhões de dólares. Imagine bem. E ontem, eu conversando com o general Ramos, eu perguntei, ministro, por que o governo não usa 85 bilhões de dólares para investimento na construção civil?
Porque a construção civil é emprego imediatamente. Eu vou construir Setor uma casa, intensivo, né? um prédio, você contrata um pedreiro, contrata um servente, você compra na loja de tinta, o cimento, e aí a economia gira rapidamente. Então, a melhor alternativa para o governo gerar a economia, aumentar, diminuir o desemprego do Brasil, está na construção civil. Então, nós temos que debater esse assunto com muita seriedade aqui no parlamento, porque os bancos detêm 400 bilhões de reserva cambial, esperando por uma crise. Podemos ter alguma crise cambial, mas você pode torrar aí o quê? 10%, 20%, e ainda tem muito dinheiro. Então, é preciso de acabar com o círculo vicioso no Brasil. Isso já chegou um momento que a sociedade não aceita mais. Agora, deputados, não é contraditório? Se há necessidade de investimento, a gente liberar um valor maior ainda para o Fundo de Garantia, maior ainda que R$500? Deputado Reginaldo. Não, sabe por quê? Porque o dinheiro que as pessoas ganham mensalmente, 30% está sendo utilizado para pagar juros sobre juros. Se a gente amplia a possibilidade dele quitar o capital, ele vai ter uma renda disponível mensalmente. Isso vai parar na economia. Por que está acontecendo? Vamos voltar lá. Primeiro, está tudo errado no nosso sistema tributário. Por que a economia não vai crescer? Porque não tem investimento privado, não tem investimento público, o orçamento vai chegar nessa casa, caiu de 30 bi desse ano de investimento para 19 bi. É bom dizer que o presidente Lula investia 150 bi, a Dilma com toda dificuldade 100 bi e agora 19 bi. O Brasil está, em 2021, acho que implodiu, vai ter colapso nos serviços públicos. É só ir fazendo a conta, né? Ou seja, então você precisa de uma outra proposta econômica. E a proposta econômica está baseada em liberar consumo. Você tem que ampliar o consumo. Por quê? Porque a economia hoje, por mais seja importante o agronegócio, significa 5% do PIB. Por mais importante seja a indústria, lamentavelmente destruir a indústria brasileira. O Brasil desindustrializou, significa 10% do PIB. Então, o que significa 80% do PIB é o consumo de família. Aí está toda errada a política. Por que está toda errada? Primeiro, você tem uma lógica de não ter ganho real no salário mínimo, então não vai ter consumo. Esse é um grande equívoco. Você já tirou direito trabalhista, já tirou direito exageradamente previdenciário. E você não tem nenhuma política de obra pública, de investimento público, achar que o setor privado vai destravar a economia como uma roda. Alguém tem que destravar para ela começar a rodar. Então, quando a economia está estagnada, não há nenhuma experiência mundial, nem um tempo da história, que o setor privado puxou a economia. Primeiro puxa o setor público. Isso é a única métrica, a única ciência de destravar a economia. Me permita que você... Aí, não, só para concluir. O senhor deu dois exemplos, você deu dois exemplos positivos. Sim. Compulsório, que pode ser menor, e usar parte das reservas cambiais, são 2 trilhões de reais. O próprio Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, na sabatina disse, eu acho que é muito alta as reservas cambiais. Sabe por que são altas? O presidente Lula recebeu com 20 bi. Agora é 450 bi de dólares. Vamos ouvir o deputado Zé Nelto. O deputado deu uma ideia importantíssima aqui, porque não tem como você destravar a economia se não tiver dinheiro público. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A Europa foi destruída, os Estados Unidos, que entrou na guerra, ganhou a guerra e aplicou o Plano Marshall para recuperar a economia americana e a economia europeia. O dinheiro que foi o dinheiro público. Então, no Brasil não tem outra alternativa. Nós temos aqui 2 exemplos, a questão dos compulsórios e também dos depósitos à vista nos bancos. O dinheiro fica paralisado nos bancos. Então, o Brasil tem que dar uma guinada na economia. Olha, não será mais a economia dos banqueiros, é a economia da produtividade. Se você não come papel, você come realmente o que é? É o trabalho, é a produção, nós temos que produzir. E está tudo errado no Brasil. Esse ciclo econômico do Brasil já demonstrou que não deu certo, não está correto. Por isso, eu defendo o dinheiro público para que seja retomada. Você viu o PPAG, o que está dizendo o PPAG? Sim. Que os próximos 4 anos, teremos 4 anos... Deputado, só para quem está acompanhando entender melhor, o que é o PPAG? É o plano plurianual, né, de 4 anos que os governos mandam para a Câmara. Então, 2019 a 2023. Ele admite, Paulo Guedes, Bolsonaro, que nós teremos mais 4 anos de déficit fiscal. Então, a partir do momento que o Brasil fez opção pela política ultraliberal, e aí não tem problema eu admitir, a Dilma fez isso no segundo mandato, pressionado pelo mercado financeiro, convocou
um cidadão do segundo time do mercado financeiro, eu costumo brincar assim, se eu for chamar alguém do mercado financeiro, eu contrato o primeiro time. Ela contratou, com todo respeito, Joaquim Levy, do segundo time, e ele implementou o fundamentalismo fiscal. A austeridade fiscal com fim em si próprio. Eu nunca vi isso. Na sua casa, você fala para o seu filho, para o seu marido assim, olha, vamos economizar, não vamos jantar fora não, mas no final do ano eu vou levar você para a praia. Não tem um controle de gasto que tem um fim em si próprio. Você promove aquilo um bem-estar. Não, a economia brasileira é austeridade, é fundamentalismo fiscal e tem fim em si próprio. É para piorar a vida do povo. E o que aconteceu? 2015, com Joaquim Levy, depois Meirelles e Temer, e agora Paulo Guedes e Bolsonaro, o resultado concreto, a métrica, cientificamente, está comprovado no PPAG, é que serão 10 anos de déficit fiscal, vendendo tudo, entregando o país, vendendo 1 trilhão do BNDES-PAR, que é papel que o país tinha nas empresas privadas, e vai gastar tudo, e mais as estatais, e mais a subsidiária, e acabando com FIES, Minha Casa Minha Vida, obras, tudo, e vai fechar 10 anos de déficit fiscal. Então, assim, está certa a política? Eu não acredito. Eu sabe o que eu escrevi um texto esse dia? Na economia também, eu acho que o Paulo Guedes é terraplanista. Acredito que a terra é plana. Só pode ser. Deputado José Nelton, o senhor deu uma sugestão de se usar as reservas e fundos, mas isso não pode atingir a credibilidade e piorar o ambiente de negócio do Brasil, afastar investimento externo? O deputado Reginaldo Lopes deu um exemplo aqui. Quando o Lula tomou posse, nós tínhamos 20 bilhões de dólares de reservas de mercado cambial. E devia 50 bi ao FMI. E devia então tinha 30 negativo. ao FMI. E hoje essas reservas foram para 400 bilhões. E o próprio presidente do Banco Central, ele admite dizer, que está um pouco exagerado. E tudo isso passa também pela abertura do mercado financeiro. Esse é um debate que nós não podemos perder de vista aqui. A hora que você abrir o mercado financeiro brasileiro para que bancos japoneses, vou dar um exemplo para você aqui. Você vai no Japão, deposita lá R$100 em janeiro. Você vai lá em dezembro pegar o dinheiro lá. Você tem R$96 na conta lá. Você perdeu R$4 porque é deflação. Então, esse banco quer vir para o Brasil. Se ele emprestar no Brasil aqui a 2%, ele está ganhando muito dinheiro. Então, agora você tem que dar o quê? Credibilidade, estabilidade, política, social, porque ninguém vai investir num país que está em guerra, que tem convulsão. E isso não tem no Brasil, mas pode acontecer. 13 milhões de desempregados, isso é muito grande. Isso preocupa muito a classe política, qualquer governante. O governo tem que mexer na política. O nosso partido, o principal debate nosso nesta casa aqui é a política econômica aqui. Não há uma outra política que você tenha no momento. Olha, vamos entrar numa pauta de genérico, a pauta tratando a questão de ideologia de gênero, uma pauta de bijuteria, isso não resolve nada. O que resolve é a política econômica. O cidadão quer emprego, o cidadão quer dinheiro no bolso para tratar da sua família, e nós vamos apresentar várias propostas. Quer dizer, a abertura do sistema financeiro, facilitar para que o cidadão possa pagar menos impostos e possa constituir uma empresa. Eu hoje mesmo conversava com a autoridade monetária aqui em Brasília, e conversando com ela, nós temos 13 milhões de desempregados. Você vai chamá-los através do Senai, Senar, Sesc, treiná-lo. Você vai aprender aqui uma profissão, pequeno empresário. E o governo vai liberar para ele de R$3 mil até R$10 mil para montar um negócio para ele. Pode ser vender picolé, fazer uma fábrica de sorvete, qualquer coisa para ele, do que ele ficar quieto na sua casa desempregado. Isso vai gerar dinheiro na economia. E o governo tem dinheiro através da Caixa Econômica Federal. Microcrédito. O governo tem dinheiro através do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. O que nós não podemos é achar que a economia vai mudar do dia para a noite. Não muda. A economia é como você construir um prédio, tijolo por tijolo. E quando o deputado citou que está tirando dinheiro do mercado, isso é real, é verdade. O teto de gastos, eu não tenho a menor dúvida. Senão, o governo não der uma repensada do orçamento que tem aqui, o ano que vem nós não teremos dinheiro para pagar servidores e nem pagar conta de água, energia, os hospitais aqui. Isso realmente é muito sério, é um debate
Nós temos que alertar o governo, porque nós queremos o melhor para o Brasil. Imagine você, se esse país entrar numa convulsão aqui, a gente não melhorar a economia aqui, todos nós seremos atingidos. Por isso nós torcemos e apresentamos ideias, propostas para o governo. Deputados, a gente está caminhando para os instantes finais. Eu gostaria que em 30 segundos os senhores fizessem as considerações finais e a expectativa quanto à votação dessa medida provisória, que vai liberar R$500 do Fundo de Garantia. No caso, a proposta dos senhores é que aumente para 1.000, se há expectativa que esse valor aumente. Olha, o centro do problema do Brasil, na minha opinião, concentra na reforma tributária. Lugar nenhum do mundo tributa consumo como o Brasil tributa, 50%. O cidadão tem casa, você ganha R$1.000, você paga R$540 de imposto. Então, se não mexer e não passar a ter um imposto progressivo, direto, sobre patrimônio e lucros, o Brasil não terá crescimento econômico, não tem mágica. Deputado José Nelto. Eu acredito, nós temos que taxar os dividendos. Não taxar 20%, não. Por exemplo, vamos começar com 5%. Quer dizer, isso também. E, no meu ponto de vista, na reforma tributária, nós vamos conversar aqui, eu defendo o Estado liberal, mas o bem-estar social. Aí você tem o modelo da Noruega. Lá o governo taxa o que é chamado supérfluo. E o que é chamado supérfluo, você vai usar aquele dinheiro para a saúde, para tratamento de dependentes químicos, para alcoólatras, enfim, para cuidar da vida do cidadão no dia a dia. E também a questão que nós, como falamos aqui das fortunas, um modelo americano e o cidadão lá, quando ele morre, o pai de família lá, aí você vai taxar a herança. No Brasil, há discrepância muito grande, já 40% a herança é taxada nos Estados Unidos. E no Brasil, se você taxar aqui 10% a mais e colocar esse dinheiro na economia, olha, nós vamos ter muito dinheiro para gerar renda no Brasil. Então, é uma proposta também que a gente vai discutir lá na reforma tributária. Deputados, obrigada pela participação. Já deixo um convite para os senhores voltarem e a gente falar aí especificamente de reforma tributária. Estamos à disposição. Tá, muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço, É um prazer. Foi um prazer. Câmara Debate fica por aqui. Nós conversamos sobre a medida provisória que autorizou os saques no Fundo de Garantia com os deputados José Nelto, de Goiás, líder do Podemos, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. E você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Até mais.